Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao treinamento de interpretação das boas práticas de fabricação, de acordo com a RDC 665/2022. Nós estamos no módulo 5, desse treinamento, e aqui nós vamos tratar da interpretação dos requisitos do capítulo 4 da RDC 665. O capítulo 4 da RDC 665 vai abordar projeto e desenvolvimento de produto e registro mestre de produtos. Fica um alerta aqui para os participantes que trabalham de repente em empresas que são importadores ou distribuidores, que os requisitos aqui podem ser coisas que de repente para vocês sejam novidade, não façam parte do dia a dia, sejam até complexos, Para aqueles que são fabricantes, que conhecem um pouco de sistemática de projeto e desenvolvimento, talvez vocês estejam mais familiarizados. De toda forma, é importante conhecer o requisito, porque como parte, por exemplo, aqueles que vão fazer o curso de auditores, então de técnicas de auditoria, para você conseguir auditar, você precisa entender, conhecer o requisito a ser auditado. Então vamos abordar aqui um pouquinho, vamos avançar mais. Então, quando nós falamos de controle de projeto e registro mestre de produto, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é um fluxograma de todas as etapas de desenvolvimento de produto, de todas as etapas de projeto, Até para exemplificar para vocês, deixar claro para vocês em um único slide, a quantidade de etapas que existem, o quão complexo é, em virtude dos registros a serem aí apresentados, informados, mantidos, Bom, planejamento do projeto, Então, o planejamento do projeto... Bom, então o planejamento de projeto, é onde você tem que planejar todas as etapas do desenvolvimento. Então, você vai pegar o seu projeto e você vai planejá-lo. Quais são as etapas de verificação, de validação, de análise crítica, Os dados de entrada depois de projeto, então você vai ter que levantar as informações, quais são o que se espera de funcionalidade do projeto, do produto, Então, levantar dados de entrada, a verificação de projeto, as saídas do projeto, o que se espera enquanto saída, a revisão do projeto, Então, quando falamos de revisão sempre na RDC 665, nós estamos falando de análise crítica, então nós vamos ter aqui a análise crítica do projeto, a transferência do projeto, Então, o que seria aqui a transferência do projeto? É quando você transfere as especificações do projeto em especificação de produção, transforma as informações de projeto em especificação de produção. Validação de projeto, Então, garantir que no final o produto atenda o que é esperado, Então, é diferente da verificação. Na verificação, a gente sai confirmando se o que era para ser feito, foi realizado, Essa é a verificação. E a validação é garantir que o produto ele atenda o que é esperado dele. A liberação do projeto, é o momento quando você transfere o projeto para a produção. Então, você libera o projeto. Então, aqui a produção, o responsável, os envolvidos na produção, eles têm que aceitar essa transferência, Normalmente, inclusive o regulamento a gente vai ver ali, que ele requer que os envolvidos, eles assinem, tem uma assinatura, dando um aceite, falando, não, concordo, e eu vou conseguir fabricar o produto, vou conseguir controlar a fabricação do produto do jeito que é requerido. E aí você tem um registro histórico de projeto, O registro histórico de projeto. No capítulo 3 nós falamos do RHP, que é o registro histórico de produto. E aqui nós temos um outro RHP, vamos dizer assim, que é o registro histórico de projeto. Só para não ter muita confusão, as empresas acabam adotando aqui como RHProj, que significa aí, deixando mais claro que é o registro histórico de projeto. E também nós vamos estar tratando aqui das alterações do projeto, Quando tem qualquer tipo de alteração no projeto, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que analisar, eu tenho que fazer o projeto de novo, não tenho, Minimamente aqui você tem que fazer uma análise de risco. Qual é o impacto daquela alteração, Então, essas são as etapas que dizem respeito ao desenvolvimento de produto, Vamos entrar no detalhe de cada uma agora. Quando nós falamos de planejamento, Então, a primeira coisa antes do planejamento, só para deixar claro aqui nas instruções gerais, que
procedimentos de controle de projeto têm que ser estabelecidos. Então, primeira regrinha, tem que ter procedimento para controle de projeto. Tá? Tem empresas que fazem um procedimento único, né? A grande maioria faz assim, um procedimento único com todas as etapas. Eu já vi empresas que fazem procedimento de algumas etapas, de condensam etapas. Procedimento de verificação e validação de projeto. Tem outros que procedimento de análise crítica de projeto, né? Independente do formato, o importante é que você tem que ter os procedimentos olhando para todos os requisitos das etapas que estão aqui previstos no capítulo 4. Bom, planejamento e desenvolvimento do projeto. Tem que ser mantido planos que descrevam ou referenciem, né, façam referência às atividades do projeto e desenvolvimento, né? Inclusive, assim, quais são os responsáveis para cada atividade, tá? Os planos têm que descrever ou fazer referência a essas etapas, inclusive em qualquer interação entre outros grupos, né, organizacionais ou grupos técnicos que possam ter alguma interface ali com o projeto, né, com a etapa do projeto. Os planos de projeto têm que ser avaliados, atualizados e aprovados à medida que o desenvolvimento do projeto progrida. Aqui, via de regra, né, normalmente é um cronograma. Você faz um planejamento, você faz um cronograma ali das etapas do projeto. Então, o seu desenvolvimento, você planeja que ele vai, sei lá, durar aí 6 meses, 1 ano. Né? Tem projetos que têm uma vida mais longa, tem projetos que têm uma vida mais curta, tá? Mas a ideia é que você olhe para todas as etapas e quem vai estar envolvido, quais são as pessoas envolvidas nas etapas daquele projeto, principalmente por aprovar, por liberar, né? Um ponto importante, eu deixo destacado aqui no slide, né, quando você fala interação de diversos grupos organizacionais e técnicos que têm interface. Então, por exemplo, vamos imaginar que na metodologia de projeto de uma determinada empresa, você, no momento que alguém vem com uma necessidade, tem uma solicitação, olha, vamos desenvolver um produto tal. Isso pode ser uma demanda de mercado, né, uma demanda de cliente. Sei lá, o diretor foi numa feira lá fora do Brasil e conheceu algo interessante. Vamos desenvolver isso aqui no Brasil. Então ele vem com aquela ideia. Então vamos imaginar que primeiramente, antes de começar a desenvolver o produto, exista ali uma análise de viabilidade técnica, econômica, comercial, enfim, né? Então nessa etapa de análise de viabilidade, você vai ter outras pessoas envolvidas. Então, por exemplo, viabilidade técnica. Será que eu tenho condições de fabricar? Então eu vou chamar o pessoal lá de produção, vou chamar o pessoal de maquinário, né? De qualidade, de controles. Viabilidade comercial. Será que eu consigo vender? Será que já tem isso no mercado? Quanto custa isso no mercado? Será que eu consigo fabricar? Consigo ser competitivo? Percebam, eu tenho outras partes envolvidas no meu desenvolvimento que contribuem, que eles têm essa interface, né? Precisam participar de todas as etapas do desenvolvimento? Não. Né? Mas na etapa em que é pertinente, eu vou convocá-los. Eu vou envolvê-los. Por isso que é importante que o planejamento ele identifique isso, né? Bom, próxima etapa, os dados de entrada do projeto. Então você tem os procedimentos, nós já falamos, né, que tem que ter um procedimento, né? Garantindo o quê? Que o produto, né, que tudo aquilo que é requisito relacionado ao produto estejam apropriados, atendo à intenção de uso, incluindo a necessidade do usuário, paciente, requisitos legais e regulamentares aplicáveis, tá? Então aqui também é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? O que eu espero desse produto? Então o que se espera do produto? Como ele tem que funcionar? Quais são os requisitos do usuário, do paciente, né? Pensando em questão de segurança. Existem requisitos legais aplicáveis, existem requisitos regulamentares aplicáveis, né? Então tudo isso é muito importante de ser elaborado, de ser previsto no início do projeto. Eu já vi situações de projeto de empresas, de falhas de projeto, onde era um produto que requer lá uma certificação compulsória e não se identificou muito bem aquilo no início do projeto e lá, no momento da validação, vai ter que fazer algumas análises de laboratório que não passava, né? Por quê? Porque não se identificou aquilo corretamente no início, né?
Isso a gente chama atenção para requisitos legais e regulamentares, principalmente se atentar se eles estão válidos, qual é a vigência daquilo, né? Porque de repente eu posso ter uma norma que já está obsoleta, não me atentei na atualização dela, e eu posso desenvolver um produto que não vai atender os ensaios, os testes requeridos, né? Esses procedimentos têm que incluir um mecanismo que permita, né, que requisitos incompletos, ambíguos ou conflituosos estejam identificados e tratados, né? Então, o que é importante? Quando eu tenho os dados de entrada, o levantamento dos dados de entrada de um projeto, ele tem que ser muito claro, ele não pode ser ambíguo, ele não pode me dar uma dúbia interpretação, né? Por quê? Porque as pessoas precisam olhar ali e tomar a decisão e não depois falar, mas eu achei, mas eu pensei, né? Por exemplo, se você, nos dados de entrada do projeto, o material de fabricação do produto, vamos imaginar que você vai falar, olha, não, o produto vai ser fabricado em aço inox, né? Um aço inox 304. Ok, né? Mas não adianta isso só estar na cabeça de quem fala que vai desenvolver o produto, né? Isso tem que estar claro nos dados de entrada. Porque depois, com o tempo, se você não deixa isso claro, você transcreve simplesmente, alguém fala, é de aço, vai ser de aço, e você coloca a especificação como aço, quem vai comprar aço? Aço tem várias categorias de aço. E aí, de repente, tem aço carbono, aço inox, né? Então, ou seja, ele não pode ter a dúvida e ficar toda hora batendo, mas qual aço que é para comprar aqui? Então, eu tenho que garantir que essas informações, especificações, elas têm que ser muito claras, né? Os dados de entrada de projeto têm que ser documentados, avaliado e aprovado por uma pessoa, né? Uma função designada aí que esteja qualificada. E a aprovação dos requisitos, incluindo data, assinatura manual eletrônica, tem que estar documentado. A verificação de projeto, que é uma outra etapa, né? Então, os procedimentos para verificação, ela tem que ser executada por um pessoal designado. Não? De novo, lá no meu cronograma vai estar lá, né? Momento de verificação, quais são as funções envolvidas aqui. Assegurar o quê? O que a gente espera da verificação, né? Que os dados de saída do projeto satisfaçam os dados de entrada. Então, mas o próximo slide a gente vai ver dados de saída, né? Então, ou seja, aquilo que é gerado do projeto, ele satisfaça o que você quer nos dados de entrada. Se você está falando que você vai ter que fazer um ensaio eletromecânico, né, do seu produto, você vai ter que verificar se as especificações de ensaio eletromecânico, um dado de saída, né, a especificação é um dado de saída, atende o que se espera do dado de entrada. Então a verificação é meio que o cara crachar, você vai sair conferindo, né, comparando se as informações estão ali corretas, estão sendo geradas, né? Os resultados da verificação do projeto, incluindo a identificação do projeto que está sendo verificado, os métodos utilizados para verificação, data, nome da pessoa encarregada pela verificação, tudo isso tem que estar documentado no nosso amigo Registro Histórico de Projeto, ou RH-Proj, né? E aí nós falamos dos dados de saída, né? Eles têm que estar definidos e documentados, né? Então percebam, né? Na hora que eu estou elaborando o meu planejamento, cronograma, todas as etapas do projeto, eu já vou ter que pensar quais são os dados de saída, o que eu vou esperar dos dados de saída do projeto. Por quê? Como que eu vou verificar? A gente falou no slide anterior da verificação. Como que eu vou verificar, comparar algo se eu não tenho o que é esperado? Então, os dados de saída têm que estar definidos e documentados, né? De maneira a se permitir a avaliação da conformidade do projeto junto aos requisitos dos dados de entrada. Esses dados de saída têm que satisfazer os requisitos do dado de entrada, tem que incluir no dado de saída quais são os critérios de aceitação, né? Nós falamos há pouco aqui agora de uma especificação de eletromecânica de um ensaio, né? Então, qual é o critério de aceitação? O que é aceitável? O que passa? O que não passa nesse resultado? E também identificar as características do projeto que são essenciais para o uso pretendido, né? Esses têm que ser documentado, revisado e aprovado antes da liberação, né? Então, os dados de saída, eu tenho que garantir que ele está verificado, ele foi analisado e está aprovado antes que saia, antes que seja liberado para a próxima etapa. E a revisão do projeto, né? Ou análise crítica do projeto, né? Então, o procedimento tem que garantir que
as avaliações dos resultados sejam planejadas. Como que planeja? Volta lá na primeira etapa do projeto, no planejamento. Então, já fica a dica, né? Quando eu monto o meu cronograma de projeto, eu já vou colocar quais são os momentos de análise crítica, de revisão. Quando que eu vou fazer uma análise crítica? Por exemplo, eu tenho um cliente que eu audito já há algum tempo, né? E a sistemática dele é bem interessante, porque ele, para cada etapa do projeto, cada etapa daquele fluxograma que nós vimos, ele coloca lá o término numa análise crítica. Dados de entrada do projeto. Então tem um formulário lá de análise crítica. Ele vai lá e faz uma análise crítica dos dados de entrada. Tem várias pessoas que são ali que participam e no final ele fala, opa, está aprovado, pode ir adiante. Ou seja, você cumpre com o requisito de revisão, de análise crítica, você está todo momento olhando, controlando o projeto, e você também, de uma maneira, colocando no cronograma, você não esquece de fazer a determinada análise crítica. Tá? Bom, tem que estar planejado, conduzido e documentado nas diversas etapas do projeto. Né? Mas todas as etapas tem que ter? Não, não é regra. A empresa vai determinar qual é a etapa que é importante e pertinente ter análise crítica. Tá? Os procedimentos deverão garantir que o representante das etapas ou das funções, né, diretamente relacionada com a etapa, participe, né? Então eu tenho que garantir que ele, se é uma etapa crítica de compra, né, eu tenho que chamar o cara para estar analisando comigo, né? E assim também os indivíduos relacionados de outras áreas, né, especialistas, enfim. Inclusive você pode até trazer especialista do mercado, né, um cliente, alguém do mercado, opa, me ajuda aqui na verificação, na análise crítica, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver se isso realmente atende, né? Os resultados dessa revisão, dessa análise crítica, tem que estar documentado também no registro histórico de projeto. A transferência do projeto, né? Então, muito simples. Assegurar que o projeto do produto, né, todas aquelas especificações do produto, estejam traduzidas em especificação de produção. Uma coisa é o como que eu estou projetando, desenvolvendo, imaginando ser fabricado. Outra coisa é o como que alguém vai fabricar. Então, essas especificações, e deixa muito claro, né, quais são os critérios dentro dessas especificações também. Tá? Bom, a validação de projeto, né? O procedimento para validar o projeto. O que tem que levar em consideração na validação? Tem que ser realizada sob condições operacionais pré-determinadas, né? Produção inicial de lotes ou unidade. Então, algumas empresas até adotam, né, a concluir a validação nos 3 primeiros lotes de produção, que é uma forma de garantir que a validação não aconteceu somente no protótipo de um produto, né, mas ele aconteceu em condições operacionais realmente de fabricação. Tá? Garantir que o produto atenda a necessidade do usuário, né, indicação de uso, e também incluir os ensaios de produto em condições reais ou simuladas. Então, isso vai muito depender do que se espera do produto, né? Existem regulamentos da Anvisa aí, né, que fala de segurança e eficácia. Então, a validação ela tem que atender dos critérios de segurança e eficácia. Faz parte da documentação, faz parte do dossiê do projeto, tá? Incluir validação de software quando apropriado, né? Então, se tem software, se tem um software embarcado ou tem software, faz parte do produto, tem que ser validado. Os resultados de validação de projeto, incluindo a identificação, o método, né, a data, a assinatura manual eletrônica, né, tudo isso tem que estar documentado no registro histórico do projeto e tem que ser realizado estudo de estabilidade sempre que aplicável. Tá? Então, aí, dependendo do produto, vocês vão ver, opa, peraí, né, aqui, quanto tempo vai durar isso daí, né, qual que é a vida útil desse produto. Então, você tem que ter um estudo de estabilidade. A liberação do projeto, praticamente a última etapa do projeto é a liberação, né? Porque aqui é o momento onde acabou, concluiu, fechou o projeto, você fala, opa, peraí, agora vou transferir o bastão para quem vai fabricar, né? Então o projeto ele não pode ser liberado para produção até que esteja aprovado por pessoas designadas por essa, né? Ou seja, eu tenho que chamar o pessoal da produção e ele tem que concordar. Ele tem que analisar os dados, os registros todos do projeto e falar, opa, aqui eu tenho informação suficiente
e eu tenho condições de fabricar o produto do jeito que é esperado, né? Se ele identificar que não tem condições, é o momento dele levantar a mão e falar, opa, não dá. Vamos imaginar que lá dentro da especificação, né, você não envolveu ninguém da produção antes, e aí chega na hora de transferir, e você tem alguma cota, algum cálculo, alguma inspeção a ser verificada durante a produção, que requer um instrumento, um equipamento, um maquinário que a empresa não dispõe, que a produção não tem. Então é a hora que ele vai olhar e falar, cara, não tenho condições de fazer esse devido controle que você está requerendo aqui no projeto. Então, para que eu consiga fabricar de acordo com o que você está falando, de acordo com o que o projeto requer, eu tenho necessidade de recurso de uma máquina, ou de instrumento, ou de treinamento, ou de qualificação, né? Por isso que é importante ter essa passagem de bastão e ela tem que ser registrada, né? Então, assim, isso tem que estar compatível com os planos, né? E a liberação, incluindo data, assinatura manual eletrônica, tem que estar documentado. Então, a pessoa tem que chegar lá e falar, ok, estou recebendo aqui, está transferindo e vai funcionar, vou fabricar, tá? Bom, e quando tem alteração de projeto, né? Então, o procedimento ele tem que primeiro conseguir identificar qual que é a alteração, documentar essa alteração, validar essa alteração, né? Fazer uma análise crítica, revisão, antes da alteração ser implementada. Isso é muito importante, né? Dentro da RDC 665 também a gente vai falar de controle de mudanças, coisa que está lá no capítulo 5, mais adiante, tá? Mas o que é importante a gente ter em mente, né? Eu não posso sair fazendo alteração de especificação, alteração do produto, sem que antes eu faça essa análise, eu faça essa avaliação e falar, opa, peraí, eu acho que identifiquei qual é o impacto e vamos adiante. E aí eu estou destacando para vocês que é uma das coisas que é requeridas, incluindo uma avaliação dos riscos dentro do processo de gerenciamento de risco. Então, lá no gerenciamento de risco, lá no capítulo 2, nós falamos de gerenciamento de risco. Tem risco de processo, risco do produto, né? Que nós estamos falando do produto. Então, eu preciso avaliar o impacto daquela alteração nos riscos que eu já tive identificados, nesse meu gerenciamento de risco. Então, aqui é importante eu conseguir levar em consideração, ter em mente qual é o impacto que isso vai ter. Estou desenvolvendo um produto, né? No momento que eu estou desenvolvendo um produto, eu vou pensar nos riscos dele, já vou elaborar minha análise de risco, né? Agora, quando estou alterando o projeto, eu tenho que revisitar na minha análise de risco e falar, opa, o que tem de diferente aqui, qual impacto isso vai ter. E aí o registro histórico do projeto, né, que é a compilação de todos esses dados do projeto. Né? O registro histórico ele tem ou conter ou fazer referência a todos os registros históricos, a todos os dados, né, utilizados nesse projeto. Então, todas essas etapas que a gente fala tem que ter registro, isso vai estar no compilado, faz parte de um dossiê, né, normalmente, e está lá como registro histórico de projeto, o nosso RH-Proj. Bom, e o registro mestre de produto, né? Nós sempre comparamos o registro mestre de produto com uma receita de bolo, né? Com uma formulação de fabricar algo, de fazer algo, né? Ele tem que ser para cada tipo de produto, e aí depende de como esse seu produto ele é regularizado na vigilância, né? Se ele é individual, se ele é notificado, se ele é um registro, se ele é por família, né? Então, ou seja, é para cada tipo de produto. O que tem que conter nesse registro mestre de produto? Especificação do produto, então desenho, composição, formulação, né? Enfim, etc. Aí. Especificação do processo de produção, como esse produto vai ser fabricado. Ah, mas eu vou ficar escrevendo um monte de historinha? Não, né? Vou fazer referência, né? O regulamento até fala, né? Tem que incluir ou fazer referência. Então, eu posso fazer referência. Vide ordem de produção X, vide especificação Y, tá? Especificação de embalagem e rotulagem. Então, como que vai ser embalado e rotulado o produto. Procedimentos de inspeção e teste. Então, quais são as inspeções, quais são os testes a serem realizados, quais são os critérios de aceitação, né? E métodos e procedimentos de instalação, manutenção e assistência técnica, quando se trata de equipamento que requer instalação, manutenção ou assistência técnica. Tá? Para os importadores, né? Então aí para quem é fabricante tem que atender tudo por completo.
Para quem é importador? Então, o capítulo 4, o artigo 63, os incisos 3, 4 e 5. Né? Então, quando fala-se de registro mestre de produto, importador tem que se atentar a quê? Especificação de embalagem e rotulagem, procedimento de inspeção e teste e métodos e procedimentos de instalação, manutenção, assistência técnica quando requerido. Tá? E para quem é distribuidor, o requisito não se aplica. Qual é o requisito? Por completo. Capítulo 4, por completo. Né? Para quem é distribuidor, armazenador, não tem desenvolvimento de produto e também não tem registro mestre de produto. Né? Então o pessoal aqui agora pode comemorar. Para quem trabalha aí com distribuição, opa, isso daqui não se aplica. Lembre-se que nós comentamos, né, também já, que quando tiver qualquer tipo de exclusão você tem que justificar. Então você vai no seu manual de boas práticas, no seu manual de qualidade e fala, olha, isso não se aplica porque eu não sou fabricante, não desenvolvo o produto, simplesmente, né? Então você está, vamos dizer assim, garantido de alguma maneira, né? O próprio regulamento já prevê que você não vai ser penalizado por isso, por não ter, tá bom? Gente, o capítulo 4 é isso, né? Controle de projeto, registro mestre de produto, a gente encerra aqui. Aqueles que já estão familiarizados, espero que isso tenha contribuído, esclarecido, né? Demonstrado para vocês o porquê de tantos controles, né? Aqueles que não estão familiarizados, né? Que comecem a se familiarizar um pouco mais, porque se vai, principalmente se dentro da evolução do curso, do treinamento, vocês vão fazer técnicas de auditoria para ser auditores de acordo com a 665, então tem que saber auditar, tem que saber o que quer ver, né? Mas é isso, nos vemos no próximo módulo, bons estudos.